Convido a igreja, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6. Neemias, essa série que estamos abordando já há alguns domingos e continuaremos dela nessa noite. Neemias capítulo 6, faremos o estudo no versículo 1 até o versículo 9, pensando mais um pouco a respeito da importância de reconstruirmos valores cristãos autênticos, valores fundamentais na nossa vida de fé, na nossa vida com Deus. E Neemias tem sido o nosso guia para entendermos o que é viver a vontade de Deus, o que é reconstruir, já que reconstrução é a palavra de ordem em Neemias, como estamos já vendo há algum tempo. E essa noite, de maneira muito especial, vamos entender que precisamos reconstruir valores autênticos através da única forma que fortalece nosso coração. Só a devoção fortalece o coração. Uma devoção verdadeira, uma devoção genuína, uma vida de piedade com Deus, tão boa a ponto de fortalecer nossas mãos, nossas atividades e nos reerguer dia após dia. Neemias capítulo 6, a partir do versículo 1, um texto que fala ao nosso coração da seguinte forma: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu tinha construído o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocada as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, vamos encontrar-nos num povoado da planície de Ono, um lugar distante, fora das vistas do povo dele. Eles, porém, estavam planejando o mal contra mim. Por isso, enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me mandaram essa mensagem 4 vezes, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Na carta estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem o confirma, que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso estás reconstruindo o muro. Dizem também que queres tornar-te rei deles, e que nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito: há um rei em Judá. Essas coisas chegaram aos ouvidos do rei, por isso vem e vamos conversar. Mandei dizer-lhe então: nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. Pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo: eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. Só a devoção fortalece o nosso coração. Todos nós sabemos, e Neemias sabia também, que temos um grande inimigo das nossas almas. Eu sei, você sabe disso. E esse inimigo, ele não é uma pessoa, ele é uma das criaturas de Deus, mas ele não é uma pessoa. Não obstante, ele age em nossa vida através de pessoas. Ele tem um único, um grande objetivo na vida, que é roubar tudo aquilo que pertence ao reino de Deus, inclusive a nossa vida, matar tudo que faz nos aproximar do Senhor e também destruir por completo a nossa fé. Esse inimigo, que não é uma pessoa, mas que age através de pessoas, já recebeu muitos nomes na Bíblia, muitos. Já foi chamado de dragão, serpente, adversário, opositor, inimigo, enganador e até mesmo de ladrão. Se você olhar João 10, versículo 10, mostra exatamente ele como o ladrão que veio senão para roubar, matar ou destruir. O papel desse inimigo é exatamente o oposto do que faz Jesus Cristo. Exatamente o oposto do que Jesus deseja para a humanidade. E lá em João 10:10, ele mesmo diz ao final do verso, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Esse inimigo, você conhece, você sabe quem é, ele atua em nossa vida, e Neemias também sabia disso.
E quando Neemias está lidando com os seus oponentes, Sambalate, como a gente comentou, Tobias, Gesem, todo esse pessoal, Neemias sabia que estavam servindo ao mal. Gente, o discernimento de Neemias é um dos motivos, um só, que torna ele tão essencial na nossa vida. Neemias, que escreveu esse diário pessoal, contando para a posteridade tudo o que havia acontecido e como ele lidou com aquela questão, serve para alimentar a nossa alma hoje, nesse ano de 2017. Nós somos chamados, desafiados, a olharmos para a vida de Neemias, para o diário de Neemias e aquilo que ele escreveu e entender uma coisa, que ao nos importarmos com as pessoas, como ele se importava, nunca abra mão de uma vida de oração e de uma vida de devoção. Neemias, esse homem orava. Como Neemias orava? Se lermos o livro inteiro de Neemias e conseguirmos captar esta mensagem e alterarmos a nossa vida de oração com Deus, já valeu a pena cada palavra, cada letra que Neemias colocava. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, Neemias orava. Depois que fazia qualquer coisa, Neemias orava. Antes de tomar qualquer decisão, Neemias orava. Depois de tomar a decisão, Neemias orava. Neemias, ele reconhecia que amar a Deus, que a soberania de Deus era o que havia de mais importante na vida e que agradar a Deus é o alvo principal na vida de qualquer cristão. Nós existimos, gente, para agradar ao coração de Deus. Esse homem vivia no conforto, vivia no palácio, tinha tudo do bom e do melhor, mas ao ouvir que os seus irmãos estavam passando uma penúria, com as muralhas destruídas, as portas queimadas, sendo atacado e humilhado pelo inimigo o tempo inteiro, Neemias, ele entende que Deus o chamou para ir até lá, para ajudar aos seus irmãos. Isso é sabedoria, isso é se importar com as pessoas. Como Neemias era um homem sábio. A sabedoria era algo que fazia parte da vida de Neemias, e sabedoria, apesar de ser uma palavra bonita, ela é muito mais profunda do que o próprio nome já diz. Sabedoria na ótica de Deus, sabedoria de acordo com a Bíblia, é sinônimo de temor. Sabedoria não existe sem temor e temor não existe sem sabedoria, e por isso nós temos que ter essa consciência. Neemias era sábio porque Neemias temia o Senhor, e o temor do Senhor é o princípio sim da sabedoria. Neemias sabia uma coisa que nós temos que afirmar nessa noite: só a devoção fortalece o nosso coração. Quem teme ao Senhor, como Neemias temia, trabalha para o seu próximo. Não mede esforços para ajudar e socorrer ao seu próximo. Ora, visita, ajuda, o que puder ser feito, ele faz. Quem teme ao Senhor, agradece por tudo que Deus faz, consagra a Deus todas as coisas que tem em mãos. E eu sei, e você sabe, que nenhum de nós que estamos nesse lugar, ou nenhum dos que ouvem essa mensagem nesse momento, somos iguais a Neemias, sequer possamos nos comparar ao padrão de conduta de Neemias, nenhum de nós. Mas é exatamente por isso que temos que reconstruir valores cristãos autênticos em nossas vidas. Reconstruir nossos relacionamentos com as pessoas, tendo o perdão como elo entre nós. Reconstruir nossa vida de piedade com Deus, lendo a Bíblia, lendo mais, lendo muito, procurando na Bíblia qual é a vontade de Deus para a nossa vida e orando para dizer a Deus qual é a nossa vontade, sempre, sempre confiando que a sujeição a Deus é o melhor caminho e Deus vai fazer a vontade dele em nossa vida. Com Neemias, aprendamos a viver esse temor de Deus, ter essa sabedoria, gente. Um homem assim, é impossível não ser abençoado. Um homem assim, é impossível não receber de Deus toda sorte de bênçãos que vem dos céus. Vale a pena imitar Neemias. Neemias sabia o que você e eu jamais podemos esquecer: temor a Deus é igual sabedoria, e sabedoria é igual temor do Senhor. A Bíblia é repleta de textos, de versos que tratam sobre isso. Principalmente
em Provérbios e em Salmos, como fizemos a leitura no texto paralelo. Só para você ter uma ideia, Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Em Provérbios 1:29, porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra, vai a humildade, está em Provérbios 15, versículo 33. E no Salmo 19:9, fala assim: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor, que é a palavra de Deus, são verdadeiros e justos juntamente. E voltando a Provérbios, tem tantos provérbios lindos sobre sabedoria. 14:27, o temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Era exatamente o que estavam tramando contra Neemias. Se Neemias acreditasse naquele convite, se Neemias fosse naquela conversa, fatalmente a morte chegaria à vida desse homem. Mas Neemias era um homem sábio, Neemias dependia do Senhor, e Neemias orou ao Senhor perguntando sobre aquele convite, e Deus colocou no coração dele: Neemias, diga não, Neemias, não vá. Isso é um coração de quem tem uma vida de devoção com Deus. E disse o homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28:28, esse livro de sabedoria diz isso. Mas outros 3 versos: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, versículo 5, e no 22, versículo 4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. E termina assim Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas Neemias não é louco. Neemias é um homem sábio, Neemias é um homem prudente. Neemias sabia que algo de errado estava acontecendo, como já vimos e já conversamos aqui. O temor de Deus exige de nós termos sabedoria, e sabedoria é saber discernir o que é mal daquilo que é bom, o que é bênção daquilo que é maldição. Sabedoria é saber fugir do inimigo na hora em que ele nos ataca, resistindo, como Pedro nos indica em 1 de Pedro 5:8. Sabedoria é discernimento. Sabedoria é a capacidade, meu amado, de enxergar além daquilo que está escrito. Sabedoria é a capacidade de você enxergar onde as entrelinhas, enxergar o que é mal, mesmo no mais inofensivo bem. Isso é ter uma vida de sabedoria. E rechaçar esse mal da sua vida, Neemias fez assim. Sabedoria é você saber que o mal não descansa, é você saber que o mal não tira férias, que o mal não tem feriado, que o mal não dorme, que o mal não tira 1 minuto de folga. O mal, ele está o tempo inteiro esperando para destruir a minha vida e a sua vida, e o mal, ele não brinca de ser mal. Que pena que nós brincamos de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo e vai fazer tudo o que ele puder para destruir a nossa vida. Vivemos uma guerra, uma batalha, e Neemias passava por essa batalha, fazendo bem, reconstruindo, liderando o povo, e ao mesmo tempo os inimigos do próprio povo tentando tirar a vontade dele. Nessa luta que você trava, que eu travo, nós precisamos de estratégias, de ânimo, de força e de motivação. Mas com vocês, em 3 pontos, eu quero pensar hoje como nós podemos ter nossa fé, nosso coração e nossas mãos fortalecidas diante de Deus. Como que a gente consegue tudo isso para enfrentarmos as batalhas que a vida coloca diante de nós? Sabendo 3 coisas muito importantes. No versículo 1, eu preciso saber que a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela é constante, a obra de Deus, ela é eterna, ela continua, e para fazer a obra de Deus eu preciso ser fortalecido, eu preciso receber de Deus o apoio. Por quê? Porque o inimigo, ele é persistente. O inimigo, o nosso oponente, ele é criativo, ele não para. Do versículo 2 ao versículo 7, nós veremos as mais diversas astúcias e estratégias que ele utiliza, e terminaremos nossa reflexão essa noite, entendendo que atitude é tudo.
Versículo 8 e versículo 9 nos mostram que ter atitude é o que há de mais importante. Um cristão não pode se acomodar à zona de conforto. Um cristão tem que sair da sua situação, e quando ouvir notícias ruins sobre alguém que ama, sobre alguém do relacionamento, ele não pode ficar na passividade, ele não pode achar que aquilo está confortável demais. Um cristão é alguém que vai até os necessitados, é alguém que tem uma consciência, ele sabe que nada disso é fácil, que os inimigos são cruéis, que tentarão de todas as formas desmotivar e nos tirar do caminho correto que adora a Deus. Um cristão, ele sabe disso, sabe que está numa batalha, mas o mais importante, ele sabe qual é o lado certo dessa batalha, ele se posiciona do lado certo, porque ele sabe que a vitória já é garantida, ele sabe que a vitória final é a eternidade com Deus. Enquanto caminhamos aqui na terra, o Senhor vai nos fortalecer, nos dando condições de conseguirmos viver nessa vida diante do Senhor. Como poderemos ter nossa fé, nosso coração e nossas mãos fortalecidas? Primeiro, sabendo que a obra de Deus não para. Acompanhe de novo versículo 1 do capítulo 6. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que não eram poucos, souberam que eu tinha construído o muro e nele já não havia brecha alguma, embora eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. O que Neemias está dizendo: nós terminamos a obra visivelmente, e bastou terminar para os inimigos ficarem incomodados, bastou terminar para eles não quererem que aquilo continuasse. Mas ele fala: terminamos, mas ainda não, falta um pouquinho, tem algo mais a fazer, eu preciso dedicar um pouquinho mais. Seria mais ou menos a lógica assim: não existe INSS celestial, não existe plano de previdência privada espiritual. O mesmo que dizer para você: cristão não se aposenta nunca. A obra do Senhor, você põe a mão nela e você vai até o último suspiro da sua vida. O descanso de um crente é na eternidade. Enquanto aqui na terra o nosso trabalho continua e devemos lutar para que a obra de Deus se prolongue e se faça conhecida. O próprio Jesus disse certa vez: eu trabalho até hoje. Em João 5,17, ele fala: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A obra de Jesus, meus amados, ela não pode parar. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, tem gente indo para o inferno. Nesse exato momento, enquanto estamos sentados aqui, tem gente que a gente ama, que o coração está completamente perdido e distante de Deus, e se Jesus voltasse hoje, nesse exato momento, eles não iriam para a glória com Ele. E nós não podemos parar, nós não podemos ficar olhando para o nosso próprio umbigo, como Neemias não fazia, e lembrar que temos que trabalhar para a obra de Deus, sim, cada dia mais. Corrupção, destruição, você já reparou, são assuntos que não param, que não cessam, que estão o tempo inteiro sobre nossa vida. E é bom pensar que sempre há mais o que fazer. Somos chamados por Deus para sermos canais de bênção, que leve o amor, ou melhor, que seja o amor diante daqueles que nos rodeiam. Você sabe disso. Todas as pessoas em nossa volta sabem do nosso caráter cristão, todas. É impossível enganar todas as pessoas sempre e ao mesmo tempo. Onde vivemos, onde pisamos, onde estamos, as pessoas sabem da nossa vida, todo mundo comenta da nossa vida, todo mundo ou se afasta ou se aproxima de nós por causa do testemunho que nós dermos, onde quer que nós estejamos. Os inimigos de Neemias, eles tentaram desmotivar o povo, eles atacaram, fizeram guerra psicológica, mandaram um monte de recado para que o povo de Deus parasse de trabalhar. Eles não queriam que essa obra continuasse, e eu quero chamar a sua atenção. Todos eles eram gente próxima, gente dali mesmo, gente da região, não era gente de longe, era gente que vivia o que a gente chama de uma autofagia, que é destruir de dentro para fora.
Não precisa de inimigo externo, se por dentro já se destrói. Na nossa família você não pode se destruir em casa, de jeito nenhum. Você não pode ter uma família autofágica, você não pode ter uma igreja autofágica, você não pode ter uma empresa autofágica. A gente deve ser unido e trabalhar por uma mesma causa, por um mesmo objetivo, e Neemias, ele fazia isso. Eu imagino o quanto doía no coração dele, saber que os próprios irmãos lutavam e tentavam destruir outros irmãos, mas Neemias, ele sabia, ele reconheceu: ainda tem muita coisa para fazer. Eu não posso ficar focado na parte ruim, não posso perder meu tempo com as estratégias do inimigo, não posso. Tem gente precisando do amor de Deus, tem gente clamando, tem que colocar as portas, a obra de Deus ainda não terminou. E Neemias, ele sabe que quem trabalha para o Senhor tem que fazer o melhor. Quem trabalha para Deus não pode perder tempo. Nós não temos tempo a perder com picuinhas, com coisas que desagradam o coração de Deus. Quem serve a Deus deve sim fazer o melhor. Há muito, meus irmãos, para você fazer na sua escola. Ainda há muito em nome do reino de Deus que você tem para fazer no seu trabalho. Há muito a fazer na igreja, na sua casa. E não podemos remover o foco, que é o reino de Deus, que Deus colocou em nossa mão para fazer. E em meio ao nosso trabalho, pode ser que bate o desânimo, pode ser que bata o cansaço, pode ser que venha a dificuldade, mas não se esqueça, só a devoção vai fortalecer o seu coração. Corra para a Bíblia, corra para a oração, corra para os braços de Jesus e questione-o, e agradeça-o, e clame, e chore nos braços dele. Tenha uma vida de devoção, clame a Deus com todo o seu coração. Continue olhando sempre e unicamente só para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz Hebreus 12:2, não desvia seu foco para o lado, não olhe as circunstâncias, não olhe as pessoas, não olhe o que está acontecendo em volta. O teu foco tem que ser Deus, tem que ser agradar o coração do Senhor. É isso que Neemias fez, é isso que nos ensina. E se eu pudesse te dar um conselho, não pare de ler a Bíblia, não pare. Faça como Josué, lá em Josué 1:8, quando Deus diz para ele: Josué, tão somente não se aparte do livro dessa lei, medita nele dia e noite, pois assim vai prosperar tudo aquilo que as suas mãos tocarem. E eu quero dizer para você que me ouve, não pare de ler a Bíblia, conheça a vontade de Deus para você, que está escrito na palavra dele. Outra coisa, não pare de orar, ore sem cessar, como Paulo ensinou lá em 2 Tessalonicenses 5,17, orar e agradecer, uma coisa junto com a outra. Paulo diz, porque essa é a vontade de Deus para você. Ore mais, ore muito, não perca uma oportunidade enquanto você está dirigindo, não pense em porcarias, ore, fale com Deus. Você tem muita coisa para orar, enquanto você dirige, coloca diante de Deus nomes de pessoas que te são especiais, coloca diante de Deus assuntos e questões, ore pela sua pátria. Essa semana é a semana da pátria. Estamos num país destruído pelo pecado, pela corrupção, por tanta coisa ruim que só o sangue de Cristo é capaz de consertar. Mas vamos orar. Nós batistas estamos aí numa campanha de 40 dias de oração pela nossa nação. Ore pelo seu país, o país que Deus te deu para você viver, pelos filhos que você cria nesse lugar. Não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, ore muito. E terceiro, não pare de congregar. Não existe cristianismo autônomo, não existe cristianismo solitário. Congregue com a sua igreja, faça as pazes com a sua igreja, viva na sua igreja, viva diante do povo que Deus colocou para você. Hebreus 10:25 sempre nos alerta que era um costume de alguns deixar de congregar, e é o primeiro passo para a destruição de qualquer pessoa e família, o deixar de viver com o povo de Deus. Jesus trabalha até hoje. A tua obra, meu irmão, ela não termina. Entrou na vida cristã, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Bem-vindo ao campo de batalha. Há muito que se fazer, há muitas almas
perdidas, destruídas, e Deus espera cada dia mais de cada um de nós. Segundo ponto, lembre-se, o inimigo ele é persistente, e junto com a persistência, ele é criativo. Ele nunca vai vender cigarro com a caixinha em formato de um caixão, não vai. Se é que adiantaria alguma coisa se fosse dessa forma também. Ele é criativo, ele tem o dom de fazer as piores coisas terem as melhores roupagens e nos confundir de tal forma, acharmos que estamos bem, mas estamos mal demais. No versículo 2, Sambalate, Gesem mandaram dizer: vem, Neemias, vamos encontrar num povoado na planície de Ono, lá no sul, e eles porém estavam planejando o mal contra mim. Neemias percebeu que eles queriam fazer o mal é persistente, o mal é criativo, o mal vai fazer de tudo para tirar seus filhos do caminho do Senhor, o mal vai mandar homossexualismo e se eles não caírem, vai mandar droga e se eles não caírem, vai mandar jogo se eles não caírem, vai mandar esporte, seja lá o que for, ele não vai sossegar, ele vai fazer de tudo para tirar seus filhos do caminho do Senhor, para tirar o teu marido de uma vida com Deus, a tua esposa de uma vida com Deus. O mal é persistente, o mal é criativo, não se iluda, fortaleça a tua fé, e é por isso que Jesus, na famosa oração dominical, ele te ensina, e ele me ensina, quando você orar, está lá em Mateus capítulo 6, quando você orar, não se esqueça de, além de pedir o pão de cada dia, pedir para Deus não te deixar cair em tentação, mas livrar-te do mal, porque todas as coisas são dele, todas as coisas estão sob o controle dele. Os maus não cansam de fazer o mal, por vezes eles sequer têm consciência da maldade que estão praticando, antes eles justificam os seus atos com as melhores das intenções. Daí aquele provérbio que o inferno está cheio de boas intenções. O mal continua sendo mal, sempre existiram pessoas assim. Provérbios 22:8 diz assim: o que semear perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Mas o mal continua, o mal não para, e Neemias tinha seus inimigos, eram muitos, não eram poucos, alguns nomes se destacam, mas outros tantos estavam ali e tentavam de todo jeito destruir a vida dele. Olhando para esse texto, você percebe que eles não param de tentar, e eles vão mudando a criatividade, eles vão mudando as estratégias, as melhores formas possíveis. No versículo 2, eles mandam um recado: Neemias, queremos conversar com você num lugar separado, longe das vistas de todo mundo. Eles mandam um recado. Eles não vêm pessoalmente, gente. As piores pessoas nunca virão pessoalmente falar para você o que eles estão falando nas suas costas. Nunca chamarão você e olharão nos seus olhos para falar para você, não vão. Sabe por quê? Não precisa ser especialista em programação neurolinguística, não precisa ser especialista em psicologia. Qualquer pessoa simples, olho no olho, percebe maldade, percebe o que a pessoa está fazendo. O inimigo não vem pessoalmente, o inimigo manda recado, o inimigo age na surdina, o inimigo faz trabalhos contra você, o inimigo fala de você, o inimigo faz de tudo para destruir a sua vida sem ter a coragem de vir pessoalmente falar. É isso que ele faz. E manda um recado: Neemias, vem, Neemias, vamos conversar num lugar reservado, vamos conversar ali onde ninguém está vendo. Mas Neemias é um homem sábio demais. Neemias sabe o que eu e você temos que saber. Se fizer alguma coisa, se nós fizermos alguma coisa que nós não podemos contar para ninguém, não tenha dúvida, é pecado, e pecado leva à morte, morte eterna. Se eu não posso falar para ninguém o que eu estou fazendo, eu estou pecando, eu estou desafiando a santidade de Deus, eu estou sendo amigo do mal, amigo do inimigo. E inimigo do meu inimigo não é meu amigo, como muita gente pensa que é. Neemias sabia disso. Se algo que eu faço não pode ser contado, eu não vou, Sambalate, eu não vou, Gesem,
Eu não vou conversar com você numa sala fechada, eu não vou conversar com alguém do sexo oposto dentro do meu carro, não vou conversar numa sala reservada dizendo que eu sou santo e não vou cair. Grandes e grandes homens santos de Deus caíram e caíram feio porque ousaram pensar que eram fortes o suficiente para desafiar a santidade de Deus. O que você tem que entender e que eu tenho que entender: aprenda a dizer não a convites atrativos e estranhos. Desconfiou, o Espírito Santo falou o coração, diga não. Neemias fez isso, versículo 3, por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer, porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me com vocês? Neemias disse: não vou, eu não tenho tempo a perder, eu sei o que você quer. Diga não a convites atraentes, sejam eles reais ou virtuais. Eu sei, você sabe, que aquela pessoa, que aquele convite, ainda que por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, seja lá o que for, eu sei, você sabe qual é a intenção por trás daquilo. Não caia, meu irmão, diga não. Bloqueie qualquer tipo de conversinha fiada, qualquer tipo de má intenção, qualquer forma de falta de respeito cristão, principalmente se vier de outro cristão, pois as piores desgraças vêm daqueles que proclamam o nome de Jesus e que dizem servir a Jesus, inclusive dentro da casa do Senhor. Aprenda a dizer não, aprenda a falar: isso não é comigo, meu Jesus não merece que eu faça isso. Quer conversar com alguém? Converse publicamente, use um lugar público, leve alguém com você. Você pode conversar, homem com a mulher? Pode, mas leva a tua esposa junto, leva uma pessoa sábia da igreja junto, e você conversa com toda a franqueza do seu coração. Não minta, não arrume desculpas. Neemias não faz isso, ele não mente, ele simplesmente diz não, diante do mal, diga não. E para fazer isso você precisa lembrar que só a devoção fortalece o coração. Viva uma vida com Deus de tal maneira que quando você estiver flertando com o pecado, Deus vai travar uma luta dentro do teu coração, e você vai começar a cantar corinho, você vai começar a lembrar de hino, você vai começar a lembrar de versículo bíblico, e vai perceber que é Deus falando: filho, eu te amo tanto, não vai, não cai, vira as costas e diga não para esse problema. Só a devoção vai fortalecer nosso coração. O inimigo é insistente. Versículo 4, se você olhar, ele muda a técnica. Eles mandam a mensagem 4 vezes, e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. E você entende muito bem do que Neemias está falando. Deus deve estar colocando no teu coração alguns nomes e circunstâncias. O inimigo, ele insiste, ele quer te pegar pela vaidade, ele quer pegar você pela hombridade, ele vai colocando situações. Se ofender não adianta, ele elogia, se elogiar não resolve, ele ofende, se falar a verdade não adianta, ele mente, mas ele faz de tudo para pegar. Mas faça como Neemias, não ceda, resista, confronte o oponente com a palavra de Deus. Lembre-se do que Jesus fez naquele deserto. Diabo, está escrito isso, defenda com a palavra, use a palavra, seja a palavra de Deus o escudo protetor na sua vida, na sua família. Aceite que coisas acontecem e que Deus, ele quer trabalhar na sua vida através de percalços, de situações difíceis. Eu me lembro muito da vida de Policarpo, um idoso, discípulo de João, apóstolo, que acompanhou João quando João estava velhinho na sua vida. Policarpo, esse homem que acompanhou de perto e ouviu as verdades do Evangelho de Jesus. E Policarpo foi condenado à morte na fogueira. Esse homem sofrido, idoso, quando colocado na fogueira, deram a Policarpo a chance de escapar da fogueira e disseram: Policarpo, só diz uma coisa, negue a sua fé em Jesus, Policarpo, negue e você será liberto e você não vai morrer queimado aqui nessa situação tão cruel. E Policarpo vira para os seus acusadores e diz: eu sirvo a Jesus por mais de 80 anos, e ele nunca me fez mal, por que eu vou negá-lo? Jesus não merece
ser negado pelas nossas atitudes, pelos nossos pecados. Policarpo hoje está na glória, porque afirmou a fé em que ele cria. Policarpo e outros tantos homens, heróis da fé, eles morriam proclamando salmos, cantando hinos, orando em voz alta. E quantos desses homens não morreram, convertendo os seus próprios acusadores que ali estavam? Busque forças no Senhor como Policarpo, busque forças no Senhor como Neemias, mas para você fazer isso, não se esqueça, só a devoção fortalece o nosso coração. No versículo 5 até o versículo 7, os inimigos agora apelam para a mentira. Já que não deu certo o convite, 5 vezes eles tentaram, não funcionou, eles vão apelar agora para a mentira, porque eles temem a verdade, eles não têm o que acusar um filho de Deus, e agora eles vão usar da coação, eles vão espizinhar, eles vão cutucar, eles vão tentar lembrar do teu passado, vão tentar falar da tua vida, e vai fazer exatamente isso. Versículo 5, olha, pela 5ª vez Sambalate enviou o seu homem de confiança, com uma carta aberta na mão, aberta para todo mundo ver. Ele queria que todo mundo soubesse o que estava acontecendo, e na carta estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem, nosso amigo, confirma que você e os judeus planejam uma rebelião, e por isso estão reconstruindo o muro. Dizem também que você quer se tornar um rei entre eles, e que nomeaste profetas em Jerusalém, para proclamarem a teu respeito: há um rei em Judá. Estas coisas chegarão aos ouvidos do rei, por isso, vem, vamos conversar. Neemias, vamos bater um papo rápido, porque tudo isso que estão falando vai chegar aos ouvidos do rei. Eu sou seu amigo, Neemias, e quem avisa amigo é. Mentira, falsidade. Aprenda a detectar quando isso chega na tua vida, na tua família. Aprenda a dizer não diante de toda forma de ataque. Desmascare toda forma de mentira. O diabo não pode vencer essa batalha. Todo mundo diz que a mentira tem perna curta, é verdade. Ela tem perna curta sim, mas as consequências dela são enormes, compridas demais, muitas vezes incontroláveis. Fortaleça o teu coração na verdade. Ame a verdade. E sabe como você vai fazer isso? Diga não a toda forma de pecado, de mentira, de convite, como Neemias recebeu. Neemias era um homem tão digno de confiança, mas tão digno, que diante daquela notícia, ele não se preocupou. Ele sabia que o rei Artaxerxes não se importaria em ouvir aquilo e saberia que era uma baita de uma mentira, porque ele era um homem confiável, um homem digno, e ele conhecia ele intimamente. O que estava acontecendo não passava de uma guerra psicológica, de uma guerra de nervos, uma guerra de medos. Mas Neemias, nosso exemplo de domingo após domingo, quer mostrar para a gente que Deus conhece nossa vida, conhece as intenções do nosso coração, e sempre que elas estiverem alinhadas com a vontade santa de Deus, elas prosperarão. E por isso, não abra mão de ter uma vida com Deus, de uma devoção por nada. E no caminho de fé, pairou alguma dúvida, veio alguma dificuldade, lembre-se, só a devoção fortalece o coração. Corra para a Bíblia, se abrigue na Bíblia, corra para uma vida de oração, chama alguém, ora junto, rasgue o coração, tenha um momento com Deus, a tal ponto de você sair fortalecido diante daquela situação. E por fim, como terceiro ponto, no versículo 8 e versículo 9, como poderemos ter nossa fé, coração e mãos fortalecidas, sabendo que atitude é tudo? Neemias não se acovarda. Neemias, diante do que está passando, ele simplesmente se posiciona, e ele faz assim, versículo 8 e versículo 9: mandei dizer-lhe então, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção tua, pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo, eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Assim como aquela informação que ele recebeu veio por um recado,
ele devolve ela através de um recado também. Ele não tem obrigação de ir lá pessoalmente, ele manda aquele mesmo recado, ele se posiciona e diz: é mentira isso que vocês estão fazendo. Um cristão precisa de coragem na vida. Deixa eu dizer para você, como falta coragem, gente, entre nós, quando você sentir um cheiro estranho nas coisas do seu filho, chama seu filho e conversa com seu filho. Procure o que é que está causando aquele cheiro. Não se iluda, gente, o inimigo quer destruir esta geração jovem e adolescente. Desconfie de tudo o que eles estiverem fazendo, busque a salvação deles enquanto é cedo. Não espere o mal se agigantar, o mal tomar proporções na vida deles, que depois você não vai ter força para buscar. Pegou uma mensagem estranha no celular, no computador deles, questione-os com amor, chame-os e converse de homem para homem, de mulher para mulher, de pai para filho, de mãe para filha, converse com eles, solenize esse momento, mas fale, mostre que aquilo está errado e por que está errado, importe-se com a eternidade deles. É isso que Neemias está fazendo. Neemias se importava e ele dizia: basta, gente, é mentira, isso não está certo, isso não está abençoado por Deus, e as maldades dos inimigos, está claro que eles estão fazendo somente uma guerra psicológica. Não entre num frenesi psicológico na sua casa, aponte o erro, converse sobre o erro. Em minha vida profissional, o que a gente percebe, que nos pais, o medo de fracassar, faz os pais fracassarem. O medo de assumir que nós erramos na criação faz com que erramos cada vez mais, ao invés de cessar, ao invés de parar e resolver aquele problema quando ele está acontecendo. Na sua vida com Deus, tenha temor do Senhor, tema só o Senhor. Como eu falei agora desse maravilhoso pai da fé, me lembrei de João Crisóstomo de Antioquia, o Boca de Ouro. Esse homem, ele dizia, quando alguém lhe perguntava se ele temia morrer na fogueira, se ele temia ser martirizado, se ele temia os inimigos, ele falava: nem um pouco. A única coisa que eu temo, que eu tenho um terror, é o pecado. Ele dizia: eu temo só o pecado, porque o pecado mata, porque o pecado destrói. Nessa noite, você que me ouve, não se lambuze do pecado, meu irmão. Tema o pecado. Fuja, resista, corra dele o quanto você puder. E caiu, não fique prostrado, levante o quanto antes e se afaste dele imediatamente. Mateus 10, 28 diz para mim e para você: e não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Assim como Neemias, tenha temor de Deus, aprenda a temer, tendo uma vida de santidade com Deus. Isso é possível, se você sempre lembrar que só a devoção fortalecerá o seu coração. Corra para a Bíblia, corra para a oração, corra para uma vida de piedade com Deus. O resultado é o mesmo que Neemias fala na parte final do versículo 9. Então pedi a Deus: fortalece as minhas mãos. É isso que Deus vai fazer. Vai fortalecer, vai remover as nossas dúvidas, nossas decepções, nossas angústias. Esse é o nosso desafio diário. Coloque diante da cruz de Cristo todas as suas decepções, todo o seu fardo pecaminoso. Coloque diante de Deus com arrependimento sincero e sinta a paz que só Cristo dá, definitiva, de uma vez por todas na sua vida. E depois que sentir essa paz, eu quero desafiar você, assim como Neemias: não desista de quem nunca desiste de você, Deus. Deus não abre mão de você, Deus cuida da sua vida, Deus quer você do ladinho dele. Não arrume desculpas para desistir de Deus. Não desista de quem nunca desiste de você. Neemias era assim. Nós temos que ser assim também. A vida dele é uma grande lição para todos nós.
Só boas intenções não bastam, tem que ter atitude, tem que ter coragem, tem que enfrentar nossos oponentes usando a bondosa graça de Deus em nossa vida. Vivam a vida que faça o melhor para o reino de Deus. Será difícil e não será raras as vezes que as dificuldades virão, mas o resultado compensa muito. A eternidade com Deus, a coroa da vida e o que diz Apocalipse 22 no comecinho, contemplar a face adorada de Cristo na glória. Vale a pena lutar cada minuto. Ande equipado com as armaduras espirituais do Senhor. Tenha uma vida de devoção. Viva e lute enquanto você puder, enquanto você viver. Conheça inimigo de perto e de longe. Persista. Mas por fim, diante do mal, do convite do mal, tenha sempre em mente a única atitude que você tem que tomar, que é: diga não. Isso só será possível e necessário, e você hoje sabe como, com devoção, pois só a devoção, meus amados, fortalecerá o seu coração. Amém? Que Deus nos ajude em nossa caminhada de fé com Ele, em nossa vida cristã, em se importar com aqueles que Ele coloca em nosso caminho. E eu convido você, antes de irmos à mesa, a curvar sua cabeça, a fechar teus olhos e a orarmos ao Senhor. Dedicar esse momento agora, mais uma vez individual, onde você pode falar a Deus o que está no teu coração. Se você entendeu essa mensagem, se de alguma forma ela fala para você, ela fala com você, dedique a Deus a sua adoração, clamando ao Senhor a misericórdia dEle, clamando ao Senhor para que Ele fale e transforme a sua vida, a imagem e semelhança dEle. Se é motivo de perdão, que seja feito isso agora diante do Senhor. Se é alguém que vem ao teu coração e que você lembra do nome, também coloca diante de Deus em sua oração. E faça um voto sincero diante de Deus: Senhor, eu quero ter uma vida de devoção maior e melhor diante do Senhor. Eu quero mergulhar na sua palavra, eu quero amar a Bíblia, eu quero ter uma vida de oração, eu quero ter uma vida piedosa, Deus, para falar e ouvir o Senhor falar ao meu coração. Fale com Deus, dedique esse tempo de oração, aproveite para examinar o teu coração e como anda a sua vida de fé com Deus, para você fazer parte da ceia, lembrar a morte de Cristo, anunciando-a até que Ele venha para nos buscar. Vamos orar. Deus querido, obrigado por Tua palavra, Pai, até aqui, pela forma que ela fala aos nossos corações. Obrigado por todo aquele, ó Deus, que ouve nesse momento, que ouviu esta mensagem, ó Deus, e que juntamente ora e fala contigo nesse momento. Derrame graça e bênção, Deus. Abra as portas do céu e derrame dessa misericórdia preciosa sobre as nossas vidas. Nós não somos Neemias, Deus, estamos tão distante desse padrão de fé desse homem, mas assumimos um compromisso com o Senhor, ó Deus, de termos mais de uma vida de devoção, de buscarmos mais a sua vontade na sua palavra e dedicando uma vida de oração ao Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez. Agora vamos para a mesa, Deus, vamos para a ceia, vamos celebrar o sacrifício precioso de Cristo na cruz, para perdão de todos os nossos pecados, e que assim, ó Deus, o Senhor sonde nossa alma, e veja, ó Deus, em nós, se algo nos tira desse momento, e derrame perdão, derrame misericórdia sobre nossa vida. Obrigado, Deus, por ser o Deus tão amoroso, tão precioso, e tratar-nos com tanto amor, em nome de Jesus. Amém, amém.